Bom dia, meu nome é Anitta e eu vou falar sobre o quinto capítulo, CBCE nos 90, Desafios, Avanços e Evoluções, do volume 1, Memória e História do CBCE. Esse primeiro volume de uma coleção de 13 obras que foram feitas em comemoração aos 40 anos do CBCE, ele foi publicado em 2019 pela editora Unijuí. E eu vou falar um pouquinho sobre o quinto capítulo, que foi escrito por Eleonor Kans. Ele é doutorado e pós-doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade Técnica de Hannover, na Alemanha, e ele é mestre em Ciência do Movimento pelo Centro de Educação Física e Desporto na Universidade Federal de Santa Maria. O Eleonor ele foi diretor do CBCE durante 2 gestões, entre 1995 a 1997 e 1997 a 1999. E basicamente nesse capítulo ele vai contar um pouco sobre como foi a sua experiência sendo diretor durante esses 4 anos. Nos primeiros parágrafos desse capítulo, o Eleonor ele conta um pouco sobre como foi a experiência dele como diretor, né, durante esses 4 anos e de algumas coisas, dificuldades e algumas outras coisas que ele enfrentou dentro do CBCE, alguns marcos históricos que aconteceram também nos anos 90, como a realização dos primeiros congressos que o CBCE realizou em 1993 e 1995, com a criação dos GTTs, que eram os grupos de trabalhos temáticos dentro dos congressos. Ao decorrer do capítulo, ele começa a contar o que ele chama de Hermenêutica do Vivido, que ele fala sobre coisas que aconteceram no interior do CBCE que ele considera evoluções e avanços naquela época. Ele conta que foram acontecimentos que influenciaram fortemente a pesquisa, avanços teóricos fundamentadores na área da educação física e principalmente repercutiram nas experimentações e práticas nas quais os profissionais da educação física atuavam e atuam até hoje. Para a educação física brasileira, a década de 90 ficou conhecida como a década de propostas inovadoras, com propostas que tinham a finalidade de transformar, ressignificar práticas pedagógicas e assim contribuir para a legitimidade pedagógica da área, que até hoje é muito questionada. Na época, algumas dessas propostas levaram a uma polarização nos profissionais da educação física, principalmente dentro do CBCE, que ficou dividido entre os pedagogistas, que defendiam mais a parte teórica, e os tecnistas, que defendiam mais a parte prática, a parte técnica. O Eleonor ele faz uma crítica desde os anos 90 e até hoje, que ele fala que existe um abismo entre teorias fundamentadoras geral na educação física e uma teoria fundamentadora para a área pedagógica, para a área da educação física escolar. Ele fala que os avanços tecnológicos aconteceram muito na parte prática, mas que na parte pedagógica da educação física, né, da educação física escolar, dos anos 90 para cá, os avanços diminuíram muito, que é estranho, porque, né, com o avanço tecnológico que a gente tem hoje, que a gente tem dos anos 90 para cá, era para eles terem crescido e não diminuído. Ele fala também que a teoria e a prática dentro da educação física deveriam ser uma coisa que andassem juntas. E, na verdade, a teoria fica meio que sendo deixada de lado e não tem bons fundamentos teóricos na educação física, quanto tem da parte prática. E, no final, ele conclui que esse capítulo dele, além dele querer mostrar alguns avanços e alguns desenvolvimentos da parte da visão dele dentro do CBCE na década de 90, ele também quis tocar num assunto que é um problema atual da educação física, né? Que é a questão da controvérsia com a relação do desenvolvimento científico e a dificuldade de entendimento entre os teóricos e os práticos.